Olá, me chamo Maria, sou de Ouro Preto, Minas Gerais, e hoje venho contar meu relato sobre o carnaval. O carnaval para mim sempre foi uma das festas que eu mais amei. Mesmo adolescente eu já frequentava o carnaval e me sentia super poderosa e super linda quando estava em uma fantasia. Minhas fantasias sempre eram impecáveis e cada ano que se passava ela ficava mais sensual. Eu trabalhava o ano inteiro para pagar uma fantasia, mas para mim era muito satisfatório. Eu venho de uma família cristã, onde os meus pais frequentam a igreja, são rígidos e muitas vezes a minha mãe, ela vinha falar do amor de Deus para mim. Muitas vezes ela vinha falar para que eu fosse à igreja pelo menos uma vez na semana e eu brigava com eles, eu era muito rebelde e muitas vezes eu via que ele chorava, que a minha mãe chorava, mesmo assim eu via que ela pedia a Deus por mim, eu via sempre ela nas orações, a primeira pessoa da minha casa que ela pedia era por mim, pois eu era a ovelha negra da família, ou seja, aquela mais rebelde. Mas sempre eu ouvia a minha mãe falar, quando eu a deixava irritada, ela dizia, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. E eu nunca levei isso a sério. Até que em 2005, no carnaval de 2005, eu estava muito feliz. Aquele carnaval prometia. E eu falei que ia abalar naquele carnaval. Então a minha fantasia foi caríssima e eu estava ansiosa para que chegasse o dia do carnaval. Até porque quando acabava o mês do carnaval, os dias de carnaval, eu até chorava já com saudade. E esse carnaval me marcou muito, pois já era o terceiro dia, né? E a gente estava em um bloco onde era muito agitado, onde a galera era muito feliz e se divertia muito. Nós bebíamos, usava muitas vezes até entorpecente, beijava muito, a gente aprontava, como todos os jovens mundanos faz. E no terceiro dia, por volta de 11 horas da noite, eu me aproximei de um homem, de um jovem muito bonito, pois a fantasia dele era de diabo. Ele estava vestido de Lúcifer. Ele tinha um tridente na mão, um chapéu preto, uma lente vermelha. Tinha até um rabo que se mexia. Então a fantasia dele era muito realística. E eu me aproximei daquele jovem. Aquele homem, ele dançava, ele pulava, ele bebia, mas ele não deixava que as outras moças se aproximassem. E eu fiquei observando aquele homem, mas que homem lindo, eu olhava o rosto dele, aquele olho vermelho, e aquilo me atraía. Até que por volta de quase meia-noite, eu fui me aproximando dele e topei nele, né, pedi desculpa. E na mesma hora, com tanto desejo de dançar, de tocar aquele homem tão bonito, eu o convidei para dançar. E ele me aceitou, né, a dançar comigo e nós começamos a dançar. E aquele homem, ele tinha um calor especial, era diferente. Aquele homem, ele começou a me abraçar, colocando suas mãos nas minhas costas e eu estava me sentindo o máximo, por ser a privilegiada, né? Porque até então ele não havia dançado com outra moça e eu estava sendo a privilegiada. E ali as minhas colegas e outras moças que ali estavam na festa ficaram com inveja, umas me criticaram, outras ficaram me elogiando e eu estava muito feliz, pois eu estava dançando com um dos jovens mais bonitos daquela festa, né? Daquele carnaval. Então nós dançamos mais ou menos 20 minutos, agarradinho um com o outro, e o calor dele me deixava, não posso nem falar aqui, não vou nem falar aqui porque acho que no vídeo não pode, mas me deixava muito feliz, vamos dizer assim. Até que chegou um momento onde ele disse assim, você quer tomar alguma coisa? E ela falou que sim, aceitava. Os dois foram saindo para fora da multidão, e lá na frente ele foi passando por um rapaz, e naquela hora o rapaz ficou abismado olhando para ele. E ali, quando o rapaz ficou olhando para ele, ele começou a dizer as coisas com aquele rapaz. E o rapaz era um dos seguranças da festa. Então, quando o rapaz levantou a mão para empurrar ele, né, para tirar ele dali, naquela hora eu senti um grande choque. Ali eu caí, não sei dizer como foi, eu sofri um choque. E nessa hora, os obsessores tomaram conta do meu corpo. Ali eu fui obsidiada pelos obsessores, né? Eles me tomaram e eu tive uma experiência
natureza em Cuba, né? Em cubo. Chama-se experiência de natureza em cubo. É quando os obsessores tomam conta de uma pessoa, elas entram no corpo de uma pessoa e ali aquela pessoa, ela é como se o corpo dela ela ficasse vendo o corpo dela e os obsessores usando, né? Fazendo sexo, né? Vamos dizer assim, não sei se pode falar aqui, né? Então, fazendo aquelas coisas, né? E ela via o corpo, ela disse que o espírito dela saiu do corpo e ficou como se fosse do lado, e ela viu o corpo dela estendida, aqueles obsessores tiravam, rasgavam a fantasia dela e usavam ela, praticavam aquelas coisas, né, com ela, e ela, em desespero, ela sabia que era o corpo dela, e ela gritava, mas ninguém ouvia. Ela teve uma experiência fora do corpo, e ela disse que os obsessores vinham como se fosse urubus. Ela disse que era aqueles vultos, como se fosse pombo, mas era preto, parecia aves pretas, como se fosse urubu, mas era mais parecido com pombo. E usavam ela. Ela disse que eles se transformavam em várias coisas, como se fossem macacos, mas sendo preto. E assim, era como se fosse sacos pretos. Uma hora eles pareciam sacos pretos, outra hora parecia macacos, e outra hora parecia urubus, assim como se fosse pombo. E ela disse que era a coisa mais horrível do mundo. Eles sugavam ela, eles usavam, era um saindo e o outro chegando, e ela em desespero, mas ninguém via. Ela estava ali desmaiada e o pior é que ela não via as pessoas que estavam ao redor dela. Ela só conseguia, a visão dela, a visão espiritual que ela teve, ela só conseguia ver os obsessores. E ela disse que eram muitos tomando conta do corpo dela. E ela, depois ela não lembra mais de nada, ela acorda no hospital. Ainda estava muito maquiada, ela estava toda machucada, toda cheia de mancha, de ronchas, e ela não sabe como foi até, claro, isso eu estou gravando, até porque ela disse que não viu, né, não sabe como foi aquilo, e as pessoas disseram que ela apenas desmaiou, não viram esse homem, né, para onde ele foi. Algumas meninas viram, mas outras não viram, outras amigas dela disseram que não viram ela dançar com esse homem. E ali, pessoal, ela ficou delirando com essa experiência que ela teve. E daí ela começou a ter muito medo do carnaval. Chegando em casa, pessoal, ela contou para a mãe dela começou a se interessar em falar da palavra de Deus. A mãe dela tinha medo de falar da palavra de Deus porque ela não gostava, mas aí ela começou a buscar, né, a palavra de Deus. E ela acabou, pessoal, indo para uma igreja evangélica. Os pais dela são católicos, mas ela disse que o desejo de buscar a Deus, de ter um encontro verdadeiro com Jesus era tão grande que ela foi para uma igreja evangélica. Nessa igreja, ela começou a frequentar, por 2 vezes ela se manifestou com obsessores, até que ela foi liberta. E ela conta hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, ela abomina a festa do carnaval. E assim, ela diz, pessoal, que hoje é liberta para a honra e glória do nome do Senhor. E é isso, hoje